العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه رضوان الله عليهم أجمعين. أما بعد, louvado seja Allah subhanahu wa ta'ala, o soberano, e testemunho que não existe outro Deus que merece ser adorado excepto Allah, e testemunho que Muhammad sallallahu alaihi wasallam é seu servo e mensageiro e derradeiro profeta que Allah subhanahu wa ta'ala enviou para toda a humanidade. Caros irmãos, o Islã tem regras e parâmetros que devem ser fundamentados a partir do Corão e do Sunnah, a partir daquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam e os Sahaba ridwanullahi alaihim ajma'ina ensinaram até nós. Por isso, uma das obrigações que cada muçulmano tem é de seguir aquilo que os Sahaba ridwanullahi alaihim ajma'ina fizeram. Alguém questionou-me acerca de concentração na mesquita no dia 31 de dezembro, em detrimento do ano novo. Do tipo, os muçulmanos vão se concentrar na mesquita para lerem o Corão e para se afastarem da tentação que existem pelo mundo, porque se eles ficarem em casa ou nas casas, eles vão acompanhar diretamente ou indiretamente os passos dos cáfiros que vão fazendo naquele dia. Então alguém perguntou-me qual é a posição do Islã sobre este festival. Qual é a posição do Islã sobre esta concentração de Alcorão na mesquita no dia 31 de dezembro para se afastar da tentação do ano novo? Primeiro eu vou dizer que eu não vou responder aqui com a lógica e nem vou responder com filosofias. Eu vou responder com bases do Corão e do Sunnah que o Nabi sallallahu alaihi wasallam ensinou ao Ummah. Comemorar o festival dia 31 de dezembro, a recitar o Alcorão, ou mesmo a fazer qualquer ibada, a dizer que eu estou a fazer esta ibada porque não quero estar dentro da tentação dos cáfires que estão a comemorar o ano novo. Isso faz parte de bid'ah, faz parte da inovação, também faz parte de imitação dos cáfires. Primeiro, num dos hadiths sahih, autenticado, narrado por Fadilatul Sheikh Abu Dawud, rahimahullah, no seu livro Kitab Sunan. Vocês sabem que o livro de Abu Dawud é denominado na Academia do Hadith livro fundamental de normas. Porque nós temos primeiro Sahih al-Bukhari, depois temos Sahih Muslim, o terceiro temos Sunan Abi Dawud. Abi Dawud era grande faqih, e a maioria dos hadiths que ele colocou no seu livro Sunan são hadiths baseados nas normas islâmicas. E essa questão também faz parte das normas islâmicas para ser fundamentada. Um dos homens chamado Thabit ibn Dhihak. Thabit ibn Dhihak é um dos sahabiyun jalil, como também participou numa das concentrações chamada Bay'atul Ridwan, quando os sahabas estavam no jihad, estavam a caminho de Makkah al-Mukarrama. Então não há dúvida que Thabit ibn Dhihak é sahabiyun jalil. Ele narrou este hadith. Ele diz: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Certa vez chegou um homem vir ter com o Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم e disse-lhe: فقال له يا رسول الله إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة. Eu prometi degolar o meu camelo numa zona chamada Buana, num local específico chamado Buana. Que tal posso fazer isso? Degolar esse animal? Veja o Nabi sallallahu alaihi wasallam como respondeu ao homem. Disse-lhe o seguinte: هل كان هناك وثن من أوثان الجاهلية يعبد? Será que nessa zona ou nesse local existia lá um ídolo dentre os ídolos dos mushriquinas que estava a ser adorado na antiguidade? قال لا. Disse não existia. Então o Nabi sallallahu alaihi wasallam lhe perguntou: هل كان هناك عيد من أعياد الجاهلية? Será que nesse local ou nesse tal momento que você vai degolar o animal, será que não coincide com um dos dias, dentre os dias que os cáfires comemoravam no tempo de ignorância? قال لا. Disse não. قال فأوف بنذرك. Então pode ir cumprir com a sua promessa. Significa, se naquele lugar houvesse um ídolo dentre os ídolos da ignorância, mesmo depois da destruição, aquele homem ir degolar naquele local ali o seu animal seria proibido pelo Sharia. E disse o Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah no seu livro Iqtida Surat al-Mustaqim, caminhar no caminho correto, limukhalifat ashab al-jahim, a contrariar os homens do inferno.
Disse, esse hadith indica que numa festa em que os kafirs comemoram, o muçulmano deve evitar praticar qualquer acto em tradução de que ele não está a imitar os kafirs no mesmo dia, porque isso, ilustrando, significa acompanhamento daquilo que os kafirs fazem. Por exemplo, no Islã, foram proibidos certas horas a gente poder rezar. Sabem por quê? Nabi sallallahu alaihi wasallam dizia num dos hadiths, rawahu Bukhari wa Muslim, wa Abu Dawud wa Tirmidhi wa Nasai wa Ibn Majah wa Imam Ahmad wa Al-Bayhaqi wa ghayruhum. Nabi sallallahu alaihi wasallam dizia: "La salata ba'da al-'asr." Não há salat depois da Asr, hatta taghrub ash-shams, até o sol entrar. E numa das narrações, Nabi sallallahu alaihi wasallam dizia: "Wala salata ba'da al-fajr hatta tatlu ash-shams." E não há salat depois da alvorada, não há salat depois do fajr até o sol nascer. O Ibn Hajar al-Asqalani, o muhaddis kabir, no seu livro Fath al-Bari, disse, como também disse Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah no Majmu' al-Fatawa, e Sheikh Ibn Baz também no Majmu' al-Fatawa, o mufti da Arábia Saudita, que essas horas foram proibidos rezar, porque é a mesma hora em que os kafirs adoravam o fogo. Então, enquanto os kafirs estão lá a adorar o fogo, o muçulmano não pode estar na mesquita a adorar a Deus. Tem que haver uma separação. E também, enquanto o kafir está lá a comemorar o 31 de dezembro, ano dele, o muçulmano não pode estar nessa altura a fazer uma adoração, porque senão vai coincidir com o mesmo horário. E não é por acaso que o Islã proibiu jejuar no sábado. Nabi sallallahu alaihi wasallam dizia: "La tasumu yawm as-sabt illa fima ifturida alaykum." Rawahu Ibn Majah. Não se jejua no sábado, a não ser num dia que está dentro de uma obrigação, por exemplo, o Ramadão. Se o sábado cai no Ramadão, jejuas. Mas jejuar sábado, independentemente, como é um dia dos judeus, então o Islã proibiu você, mesmo sem intencionar imitar a eles, mas só dizer que vou jejuar no sábado, no Islã é haram, por causa de coincidir com o dia que os judeus vão comemorar. E nessa altura nós podemos dizer que, olha, festival do Alcorão. Primeiro dizer festival no Alcorão, sobre o Alcorão não há festival. Alguém quando recita o Corão não há festival. Nabi sallallahu alaihi wasallam dizia, num dos seus hadiths sahih, narrado por Imam Tabrani, dizia: "Dentre vocês, o homem que tem mais medo de Deus é aquele quando lê o Alcorão demonstra tristeza." Agora, você vai comemorar o Alcorão, vai comemorar sobre o festival do Alcorão, são brincadeiras. Agora, reparando esses hadiths, podemos ainda concluir aquilo que Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, disse no seu livro Majmu' al-Fatawa, que todo aquele dia que é dia dos kafirs, o muçulmano tem que evitar na prática de qualquer coisa por causa da coincidência. E esses assuntos que alguns muçulmanos até hoje prevalecem na ofusca no bid'ah. Hoje os cristãos comemoram dia 25 de dezembro. Dizem que é dia do Natal, ilegalmente. E também alguns muçulmanos, Ahl al-Bid'ah, comemoram também o dia 12 de Rabi'ul Awwal, dizendo que nasceu um profeta. Hoje os muçulmanos, quando morrem alguém, fazem missa durante 40 dias, chamam quaresma. E também esses Ahl al-Bid'ah, quando morre alguém, quando passa 40 dias, fazem quaresma. Hoje o muçulmano, hoje o kafir no cemitério, quando constrói uma campa e põe a cruz. E também hoje os muçulmanos constroem a campa e põem a lua. São assuntos de bid'ah. Allah subhanahu wa ta'ala proibiu isso no Alcorão, dizendo: وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ. Muçulmanos são aqueles que não participam do zura. Dizia Mujahidi, dizia Ikrama, dizia Ibn Abbas radiyallahu anhuma, dizia Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, dizia o Qatada rahimahullah, nos tafasir, تفسير ابن جرير الطبري، تفسير ابن أبي حاتم، تفسير ابن كثير، تفسير فتح القدير إمام الشوكاني، تفسير القرطبي الأندلس، تفسير فضيلة الشيخ محمد أمين الشنقيطي, dizia que zura é festejar ou comemorar ou fazer algo de coincidência com os kafirs no seu dia. Então, isso que algumas pessoas vão se concentrar na mesquita no dia 31 de dezembro, a lerem o Corão, pensando que eles estão a se distrair ou querem estar longe do fitna. Isso significa que eles estão dentro do fitna. Porque no dia em que o kafir faz algo, eles também vão se concentrando para fazer algo, tudo em coincidência. Diz o Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, no seu livro Iqtida' Surat al-Mustaqim, esses dias que os kafirs comemoram,
devem ser como dias normais para um muçulmano. Do tempo para o muçulmano nada está a acontecer. As tentações no mundo acontecem todos os dias. O muçulmano é proibido, naturalmente, de imitar aos kafir, de participar nos seus dias festivais, de assemelhar-se a eles, em todos os dias. Isso significa que o dia, quando chegar o dia 25 de dezembro, quando os cristãos comemorarem o Natal, nós também temos que ir à mesquita para se afastarmos do fitna. Isso significa que quando os cristãos estão a comemorar a Semana Santa, nós também temos que ir na mesquita para concentrarmos e afastarmos do fitna. Não tem fundamento esses assuntos. Esses assuntos não têm fundamento. Por isso, o Imam al-Bayhaqi, rahimahullah, ele dizia, bisanadin sahih, ijtanibu a'da Allah fi a'yadihim. Afastai dos inimigos de Deus em coincidência nas suas festas. Afastai-vos dos inimigos de Allah em coincidência nas suas festas. Então, participar do Festival do Alcorão, dia 31 de dezembro, na mesquita, faz parte do bid'ah e leva alguém ao caminho do inferno e não tem fundamento. Essas pessoas apenas usam lógica racional, filosofias e não se baseiam no Corão e no Sunnah. Que dentre os ulama, nem Malik, nem Shafi, nem Abu Hanifa, nem Hanbali, nem nenhum livro, esses assuntos são fundamentados. Esses assuntos só podem ser fundamentados com o Sufi Ahl al-Bid'ah, que eles na religião levam apenas as ideias. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah fez um livro chamado Dar al-Ta'arud al-Naql wal-Aqli. No Islã, o primeiro adiantam os fundamentos e não as ideias. Aquilo que o Corão e o Sunnah ensinou ao homem é aquilo que deve ser feito. O homem perguntou ao Nabi sallallahu alaihi wasallam: posso degolar o animal no Buana? Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: hal kana hunaka eid min a'yad al-jahiliyyah? Será que lá era feito naquele local ou naquele dia que você vai degolar o seu animal? Coincidia com o dia que os kafirs comemoravam o seu dia de ignorância? Qala la, disse não. Qala fa'uf binadrik. Então pode degolar. Se o muçulmano degola os animais, porque diz que, olha, hoje é o dia do Natal e eu também vou comemorar com minha família, então fez tashbih. E fazer tashbih, semelhar-se aos kafirs, faz parte do kufr. Allah subhanahu wa ta'ala também condenou no Alcorão, num dos suras no Alcorão, Allah subhanahu wa ta'ala condena essa atitude. E que nós vamos tirar esse versículo para ser uma prova daqueles que imitam aos kafirs a se concentrarem no dia 31 de dezembro para o festival de qualquer coisa que seja. Isso faz parte do haram e não existe no Islã. Nabi sallallahu alaihi wasallam dizia antes de eu tirar a ayah, رواه بخاري ومسلم متفق عليه: لتبعنن سنن الذين قبلكم. Vocês vão imitar e copiar os homens, coisas dos vossos antepassados. حتى لو دخلوا في الجب ظهري لدخلتموه. Mesmo se eles entrarem num buraco de um bicho chamado salamandra, vocês também vão entrar. Sahabas perguntaram ao Nabi sallallahu alaihi wasallam: al-Yahudu wal-Nasara? Isso quer dizer nós sempre vamos imitar os judeus e cristãos? فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن الناس إلا أولئك. Será que existem os outros fora deles? Num outro hadith, Nabi sallallahu alaihi wasallam dizia: faman. Então quem será? A partir desse hadith dizia o Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah no seu livro Al-Istiqama e no seu livro Qa'idatun Jalila fi at-Tawassul wal-Wasila e também neste livro chamado Al-Iqtida. Ele dizia que os muçulmanos chegarão um tempo em que eles sempre vão tentar imitar os judeus e cristãos. Quando os judeus fazerem algo e os cristãos fazerem algo, muçulmanos também vão querer fazer o mesmo algo. E o dia do Qiyamah, como é que vai ser? Sobre aqueles que imitam essas atitudes. O cristão estará aí na discoteca a comemorar o dia 31 de dezembro. Primeiro dizer que esses meses não têm fundamento. O janeiro é um soldado romano que era adorado em 31 dias. A februata ou fevereiro é a sua mulher que era adorada em 28 dias. Marte significa Deus de guerra, era adorado no Vaticano. April significa Deus de paz. Mai significa festa. Juni significa é o grande bispo da Itália. July é o Júlio César. Se você não conhece, July é Júlio César. Augusto, que a gente chama agosto,
é Augusto César, imperador de Roma. O setembro, que eles chamam de 7, escrevem 9. O outubro, que eles chamam de 8, escrevem 10. O novembro, que eles chamam de 9, escrevem 11. O dezembro, em latim, significa 10, mas eles escrevem 12. Esse calendário foi feito e elaborado por um padre chamado Padre Gregório II. Na Niceia, na Turquia, naquela altura era chamado Império Romano Oriental. No ano 321 a.C., ou aliás, depois do Cristo. E que esses meses significa, esses meses que a gente está a usar, de janeiro a dezembro, são meses dos idólatras, politeístas, mushriquinas. E o muçulmano não pode aceitar. O Sunday é o dia que os romanos adoravam sol. Monday é dia de lua, adoravam lua. É melhor cada um saber que esses dias que a gente usa são dia dos kufar. Nós temos nossos meses, Muharram até Dhul Hijjah. E temos nossos dias sagrados, que é o dia do Eid grande e o dia do Eid pequeno. Não há dia mais de festival e de concentração, exceto esses 2 dias. Se você se concentrar dia 31 de dezembro na mesquita, a fazer qualquer ibada, fica a saber que no dia do Qiyamah você estará juntamente com aqueles que estão a comemorar o dia de hoje. Allah Jalla wa Ala disse no Corão, em Surah Safat: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. Ajuntai aqui os injustos وأزواجهم. أزواجهم dizia o Qatada, o Mujahid, alguns diziam suas esposas, o Qatada e o Mujahid diziam os grandes mufassirina e os seus imitadores. Tragam aqui os kufares e os imitadores. Veja aí os tafasir que acabei de mencionar para ti. وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. E aquilo que eles adoravam fora de Allah, فَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ. Guie todos para o caminho do inferno. Você pode dizer, será que eu adoro os ídolos? Será que eu adoro o cristianismo? Havia um sahabi, um jalil, chamado Adi ibn Hatimi. Antes de entrar no Islã era um cristão. Como narrou esse hadith Abu Daud, Imam Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani, Imam al-Bayhaqi, hadith sahih. Narrou também Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani no seu Musnad. Esse homem, antes de entrar no Islã na altura, encontrou o Nabi sallallahu alaihi wasallam a ler uma aya que diz: "Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah." Os cristãos adoram padres e bispos fora de Allah. Então ele disse para o profeta: nós não adoramos padre, não adoramos bispo. Nabi sallallahu alaihi wasallam disse-lhe: "Alaysa yuhallilunahu ma harrama Allah fatuhalliluna?" Será que os vossos padres e bispos não costumam vos dizer que isto é permitido enquanto o livro condena? E vocês aceitam? Fatilka ibadatuhum. Então aí vocês estão a adorar a eles. Numa outra narração: "Alaysa yuharrimuna ma ahalla Allah?" Será que eles não costumam dizer que isto não presta enquanto Allah decretou e vocês aceitam? Significa aceitar aquilo que eles decretam fora das normas é shirkum billah. Então, se concentrar na mesquita dia 31 de dezembro é haram no Kitab Allah, no Sunnah, no Ijma'i e no Qiyas Sahih. No Qur'ani é haram. No Hadith é haram. No Ijma'i concordam todos os ulama sem nenhuma restrição. É haram. E no Qiyas Sahih, até na lógica racional correto, que é permitido pelo Sharia, indica que também a concentração do dia 31 de dezembro na mesquita estão a comemorar indiretamente o ano novo. Só que vocês não querem assumir. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.